Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Jornada COP+, esse movimento multissetorial liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará, a FIEPA, e que conta com muitos parceiros desde o ano passado. A gente teve o lançamento na Feira da Indústria de 2024 e desde então a gente vem realizando muito. E entre as nossas realizações está o videocast, que é um letramento, é trazer conceitos relacionados a esse contexto de COP30, que já está chegando, vai ser realizada agora no mês de novembro aqui na capital paraense. E olha, a gente tem muitos parceiros nessa jornada, temos como co-realizadores, vou até dar uma olhadinha aqui para a tela, porque é muita gente bacana, co-realizadores Hidro, Vale, patrocinadora Supermaster Albras, patrocinadores Prêmio Bayer, Guamar Resíduos, tratamento de resíduos, Sinobras, a nossa Águas do Pará, a Aegea, a gente vai já explicar aqui para vocês, e a Sangoban. E eu falei da Águas do Pará, a Aegea, vou já explicar a diferença aqui, porque muita gente tem essa dúvida, porque eu tenho um convidado da Águas do Pará hoje aqui comigo, que está aqui na mesa, e eu vou apresentar para vocês agora o André Facó, que topou falar sobre o nosso tema, que é super importante, saneamento do Pará para além da COP30. O André, que é diretor-presidente da Águas do Pará, não é isso, André? Seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa de bate-papo da Jornada COP+. Não, obrigado por ter a oportunidade de conversar sobre algo que é tão relevante, né, e tão falado nos últimos tempos. Perfeito. E virtualmente temos também uma participação importantíssima do nosso queridíssimo Caetano Scanavino, que é coordenador geral do Saúde e Alegria. Está falando direto de São Paulo com a gente. Caetano, seja muito bem-vindo virtualmente aqui ao nosso bate-papo. Oi, obrigado também. Estou em São Paulo agora, mas já pegando avião à tarde, de volta para casa em Santarém. Perfeito. Prazer estar aqui e reforço as palavras do André, ainda mais em cima desse tema tão fundamental. Perfeito. Então, olha, para a gente começar o bate-papo, a gente não tem a participação dela ao vivo aqui com a gente, mas a nossa querida também Luana Preto, que é presidente do Instituto Trata Brasil, que se debruça sobre esses dados de saneamento aqui no nosso país e, obviamente, na nossa região, ela mandou um vídeo para a gente que traz dados, traz essa contextualização tão importante em relação ao saneamento no nosso Pará, e a gente vai assistir juntos agora. Pode rodar. Bom, hoje o Pará possui um grande desafio em relação ao acesso à água tratada e coleta e tratamento dos esgotos. Então, é um estado em que 51,6% da população possui acesso à água tratada e apenas 17,3% da população possui coleta e tratamento dos esgotos. Infelizmente, o nível de investimento ao longo dos anos sempre foi muito baixo em saneamento básico. Nós temos um investimento de R$19 por ano por habitante em saneamento básico, quando a média do Brasil é de R$126 por ano por habitante. Então, há um desafio grande de alavancar esse volume de investimentos para que esses investimentos se traduzam em obras, que vão trazer um avanço em relação aos indicadores de acesso à água tratada e coleta e tratamento dos esgotos. Então, o que precisa ser feito? Ter um planejamento estruturado, para que esses investimentos aconteçam e a população possa ter esse serviço sendo prestado na ponta com a qualidade necessária. E o Instituto Trata Brasil desenvolveu um estudo para avaliar os benefícios econômicos e sociais dessa universalização do saneamento. Até 2040, no caso do Pará, 99% da população precisa ter acesso à água tratada e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento dos esgotos. E essa universalização ela traz um ganho de 59 bilhões de reais para a população paraense. Esse ganho ele se traduz em redução de custo com saúde, 1,4 bilhão de reais, em ganho com produtividade, em ganho com valorização imobiliária, em ganho com turismo. Então, uma população que tem acesso à água dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, fica menos doente, tem menos doenças de veiculação hídrica, tem menos doenças associadas a inseto vetor, como no caso da dengue, consegue ter uma maior produtividade no trabalho, na escola, as crianças estudam mais, acabam tendo uma melhor escolaridade média, e a existência da coleta e tratamento do esgoto evita o lançamento desse esgoto bruto na natureza, trazendo então uma melhor qualidade ambiental nessa região que é tão rica do ponto de vista de natureza e de toda a fauna e flora existente na Amazônia de uma maneira geral. Perfeito. Dito isso, a gente já tem o contexto
do nosso estado, da nossa região amazônica, o Instituto Trata Brasil, que trabalha esses dados há muito tempo e traz para a gente um cenário desafiador, não é isso, Facó? Quando a gente fala da Águas do Pará assumindo, a gente já está com a operação da Águas aqui na região metropolitana de Belém. É por isso que eu até falei, a GEA Águas, porque as pessoas até confundem ainda, né? Por que tem essa diferença? A GEA ganhou o direito, não é isso, de oferecer o serviço, e a Águas assume isso. Com base nesses dados, qual é o tamanho do desafio de vocês? Tremendo, né? Um pouco disso que Luana colocou, mas eu gostaria até de dar um passo atrás, que é exatamente tirar da invisibilidade o papel do saneamento e quão relevante é na melhoria da qualidade de vida das pessoas, da sustentabilidade ambiental. Nós somos ainda invisíveis, né? Se não fôssemos invisíveis, nós não teríamos no Brasil algo em torno de 90 milhões de brasileiros que ainda jogam seus esgotos de maneira inadequada em qualquer lugar. Ou teríamos 30 milhões de brasileiros que não têm uma rede de abastecimento de água em frente à sua casa e, portanto, não têm água na torneira, água potável na sua torneira para que possa ser utilizada nas suas atividades diárias. Se a gente olha aqui para o Pará, isso é um recorte do que é efetivamente esse problema crônico no país. Luana colocou o número dos indicadores ali, mais ou menos em termos de cobertura, mas temos 2 milhões de paraenses que ainda não têm água na sua torneira de maneira segura para a sua saúde. Ainda temos mais de 5 milhões de paraenses que dispõem dos seus esgotos de maneira inadequada, principalmente no estado que é extremamente rico de água. Né? E essa água ela tem tido cada vez mais evidências de poluição, evidências de contaminação. Então, os nossos desafios são tremendos para que a gente possa, num espaço de tempo extremamente curto, a Águas do Pará, que faz parte de uma empresa maior que atua nacionalmente, se chama AEGEA, a gente tem uma jornada de universalização, que nada mais é do que, para cada 100 casas, a gente vai ter, até 2033, 99 casas com sistema público de água potável para cada um desses cidadãos. E em relação a esgotamento sanitário, a gente tem um desafio que é um pouco mais alongado. Belém, região metropolitana de Belém, Ilha do Marajó, a gente vai universalizar até 2033. A cada 100 casas, 90 vão ter um sistema público de esgoto que vai coletar esses esgotos, levar para uma estação de tratamento, tirar essas impurezas e depois dispor de maneira segura isso para o meio ambiente. E nos outros blocos, nos outros municípios, mais de 100 municípios, a gente vai ter algo em torno aí dessa universalização de esgotamento sanitário acontecendo até 2040. Então, é muita coisa que vai ter que ser feita nessa jornada e a gente precisa de muitos parceiros para fazer esse letramento da população, para que a gente deixe de ser invisível, que a gente passe a ser percebido como necessário e, quem sabe, daqui a pouco a gente seja desejável por todos. Aproveitando o gancho, você falou em parcerias, eu imagino que trabalhar com a sociedade civil nesse momento é muito importante. Por isso também que a gente trouxe o Caetano do Saúde e Alegria. E a ONG tem um trabalho incrível no oeste do Pará, de atendimento à população nessa parte de saneamento, não é isso, Caetano? Quando a gente vê um cenário com previsão de investimentos, com mudança, como é que vocês recebem isso? Se quiser também falar um pouquinho do trabalho de vocês no oeste do Pará, para quem não conhece, possa conhecer. Bem-vinda. Obrigado pela oportunidade. Para a gente aqui é fundamental, né? Espera só um pouquinho, pode cortar? Eu estou aqui no meio de um podcast, alguma coisa. Não, estou começando. Tá, é que é minha mãe aqui, então é prioridade. Mãe, tá? É prioridade, então a gente vai cortar esse pedaço. Tem 96 anos, 96 não, tá anos. certíssimo. Bom, parabéns aí. Tá bom. Por isso que eu até me tranquei aqui, falei, não adianta. Se quiser falar com ela tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Então tá bom. Que é 96 anos, e aí a gente tá meio... Por isso que eu tô aqui, tá meu filho... Estamos vendo cuidadora, se ela aceita cuidadora, tá naquele momento meio difícil. Então pronto. Então, mas é meio prioridade zero, então peço um perdão aqui. Não, imagina. Tá? Então vamos voltar. Tá tudo bem. Tá, que bom. Então vamos voltar. Então, Caetano, como eu estava te perguntando, como é que vocês observam esse cenário de investimentos, de um novo momento em relação ao saneamento aqui no nosso estado, sabendo que vocês trabalham isso no dia a dia, estão aí na ponta com a comunidade e sabem muito bem da necessidade das pessoas? Isso, eu agradeço aqui a oportunidade, né, de estar aqui, parabenizo pelo tema também, pela qualidade aqui dos nossos companheiros e companheiras de debate, né, e eu acho que isso sempre é muito bem-vindo. A questão da água, a questão do saneamento, quando a gente olha, se já é um grande desafio no país inteiro, quando a gente olha os indicadores da região norte, é ainda maior, né, existe um abismo gigantesco da situação do norte, na Amazônia, de infraestrutura,
inclusive e principalmente de saneamento em relação às outras regiões, né? Seja urbano, seja rural. Então, esse é um desafio tremendo. A gente, desde o início do Saúde e Alegria, lá nos idos dos anos 80, 90, na época chegou a cólera, né? Na região, a gente já começava a fazer investimentos prioritários dentro dos nossos programas de trabalho na área de água, na área de saneamento, procurando, inclusive, buscar soluções que pudessem ser de baixo custo, alto impacto, com resolutividade local, porque a gente atua em comunidades de áreas remotas, às vezes estão a 20 horas, um dia, 2 dias dos centros urbanos. Então, a gente precisa criar soluções que se resolvam, se mantenham e se sustentem no próprio local, até porque não dá para ficar dependendo nem de uma ONG ou nem de uma prefeitura para questões emergenciais, né? E aí, muito das soluções que a gente foi construindo lá, autogerida pelos próprios moradores, co-criadas com eles, porque às vezes vem alguma coisa da nossa cabeça, a gente acha que vai dar certo, e não dá, porque precisa se adequar também ao universo cultural deles lá, que a gente implanta em parceria, depois vai embora, eles que têm que cuidar daquilo, administrar tudo, né? Mas muitas das experiências que a gente desenvolveu lá hoje são até referência para a área de saneamento rural. Então, assim, quanto mais investimento, quanto mais soma de esforços do setor privado, setor acadêmico, setor público, os setores da sociedade civil, para pensar na questão da água, na questão do saneamento, é sempre bem-vindo. A gente, como Saúde e Alegria, não aceita, em pleno terceiro milênio, perder criança por desidratação, por diarreia, e isso no interior se torna até uma coisa normal. São a as gente não doenças pode negligenciadas, normalizar, né, que a gente... esse tipo de coisa. Perfeito, Caetano. É por isso que a gente trouxe você para trazer também para quem está distante da realidade, zona rural. A gente fala em zona rural do oeste do Pará. Muita gente não tem noção da necessidade, mas essa necessidade também está aqui na zona urbana, não é isso, Facó? Então eu vi que vocês começaram a atuação, não sei se a gente pode falar que começaram pela Vila da Barca, mas a gente já viu implementada uma ação na Vila da Barca. O que foi feito por lá? Primeiro, após a assinatura do contrato, né, tivemos a primeira conversa com o governador, ele pediu para a gente antecipar a operação, então a gente teve 2 grandes direcionadores da nossa entrada. Primeiro como é que a gente torna o sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário mais seguro, mais robusto, porque a gente está recebendo aqui um evento mundial, né? A COP é um evento mundial que tem totalmente uma ligação com o saneamento. Como é que a gente torna isso mais seguro? Então, nós fizemos um levantamento, estamos hoje fazendo alguns investimentos na melhoria da produção de água aqui para Belém, Ananindeua e Marituba. Apesar disso, a COSAMPA ser responsável por essa produção, nós entendemos nessa parceria um caminho para que a gente pudesse efetivamente garantir essa melhoria do serviço e essa robustez do serviço. Outro grande aspecto é onde é que a gente pode mostrar o poder de transformação do saneamento. E a Vila da Barca foi exatamente essa comunidade centenária, extremamente organizada, que a gente vislumbrou a possibilidade, num rápido intervalo de tempo, a gente garantir água com qualidade e em quantidade necessária para que as pessoas possam realizar as suas atividades diárias e também a parte de esgotamento sanitário. Vila da Barca, algo em torno de 1.500 imóveis, 600 desses imóveis se encontram em palafitas e a gente teve um grande desafio técnico de como é que a gente leva água e esgoto para todo mundo. Hoje, em relação à água, nós já finalizamos, então todos da Vila da Barca já recebem água potável 24 horas por dia, na quantidade adequada, e nós iniciamos a questão do esgotamento sanitário para garantir que esse esgoto que iria para o rio, hoje ele vai ser coletado, ele vai ser tratado e ele vai ser disposto de forma segura. E não é só a questão da obra propriamente dita. Caetano tem sido aí um grande professor para a gente, porque o saneamento não é só obra, não é só colocar grana. É como é que você tem uma tecnologia social para que essa população que vai ser atendida perceba a importância disso e se aproprie disso. E foi um pouco também que a gente fez na Vila da Barca.
incluímos todo mundo na tarifa social e temos dialogado cada vez mais para ele ser o embaixador do que o saneamento pode fazer de transformação no nosso dia a dia, e é um pouco aí do que a gente fez efetivamente aqui nessa nossa entrada aqui no Pará. Caetano, como fazer isso? Como estimular na população que ela se aproprie? Falando aí do ambiente onde vocês agem, assim, na zona rural, você conhece o dia a dia das pessoas. Como fazer isso que o Facó falou agora? O que é necessário? O que vocês precisam também de apoio nesse sentido? A questão da água, por exemplo, no nosso caso, área rural, então são comunidades, aldeias que, em geral, uma coisa que quem é de cidade está acostumado é ter torneira em casa, né? É uma raridade no interior. A gente já nasce, a gente nunca se tocou como é que seria a vida sem a torneira. E para esse povo no qual a gente trabalha, em geral, sobra para criança e sobra para mulher, lata d'água na cabeça, aí você tem que andar, às vezes, 1 quilômetro da sua casa até a beira do rio. Na época de estiagem, essa água fica ainda mais distante. Aí você vai entrar até mais ou menos ali a cintura para poder pegar água com menos areia. Depois você vai voltar para sua casa e você vai consumir esta água, que é uma água suja, uma água contaminada. E aí, dá-lhe 1 hora e meia, 2 horas depois, você vai voltar para pegar mais água e você passa o dia indo e vindo nessa coleta de água, que não é apropriada também para o consumo, né? Quando você abre a oportunidade para a comunidade, para montar um sistema em que passa a ter uma rede hidráulica, passa a ter uma água de qualidade, seja via um poço, seja via uma coleta de igarapé, enfim, e ao mesmo tempo você ter uma rede em que isso chega na casa com torneira, com pia, com banheiro, né? Muitas localidades também não tem nem banheiro, nem fossa, nem sanitário, né? É assim, já não precisa muita coisa. Esse é o sonho, né, de bem viver, parte do bem viver de muitas famílias dessas comunidades nas quais a gente atua. E poder estar construindo com eles, né, tecnologias, soluções. Então, assim, a solução em si não tem muito segredo. Você tem um elevado, você tem uma caixa d'água central, você tem hoje, a gente faz tudo com energia fotovoltaica para não depender do diesel, né? São comunidades que, em geral, não têm luz elétrica também. E você monta a rede de forma de mutirão, que a gente chama puxirum. Sim. Então, a comunidade ela já se apropria do próprio empreendimento construindo junto. É diferente de você chegar, às vezes, assim, uma empreiteira que vem, desce de helicóptero, bota e vai embora. E, ao mesmo tempo, também, no decorrer desse processo de mutirões, a gente vai dando as oficinas de gestão, autogestão. Então, normalmente, as comunidades têm um estatuto básico, de acordo com essa comunidade, ela gosta de uma comissão com 5 pessoas da comunidade para cuidar da água, a outra gosta de uma com 3 pessoas, com mandato de 2 anos, 3 anos. Aí você tem uma base ali que serve para começar ali uma discussão, é aprovado esse estatuto, define-se uma comissão da própria comunidade, dos próprios moradores para gerir essa água, esse empreendimento, fazer as coletas ali de mês, né, que a gente fala, na cidade você paga a conta de água, na comunidade você tem que pagar a conta de água. É diferente daqui na comunidade você vai pagar para essa comissão, ou para a própria associação de moradores que é responsável por manter e sustentar esse empreendimento, né? Nos processos de precificação, a gente já coloca uma reserva para manutenção e reparo do sistema, de maneira que quando a gente vai estabelecer o acordo com a comunidade, a gente fala, vocês querem realizar esse sonho? Queremos. Então a gente dá o que vocês não, vocês dão o que vocês têm. Então faz-se mão de obra, a gente traz os equipamentos, a caixa, a placa solar, depois faz uma grande festa de inauguração, e nessas festas, assim, a gente percebe o quanto que isso é importante, porque é uma choradeira, né? Imagina. É saúde, alegria, tem a dignidade, brincadeira, né? o circo, mas é uma choradeira de alegria, e a gente chora junto também. São coisas que não tem preço, né? Às vezes você fala, pô, esse trabalho não é um trabalho fácil, mas quando você vê o brilho dos olhos daquelas famílias, principalmente das mulheres, né, de não ter mais que ficar botando lata d'água na cabeça para ir e vir,
ter uma água de qualidade que já chega com sistemas de tratamento, já tem uma redução imediata das doenças de veiculação hídrica, das diarreias, principalmente das crianças, né? Então, são investimentos que não é um favor também, é uma questão de direito, né? Saneamento, esgoto, água, acesso à água, é uma questão de direito. A gente sabe as dificuldades que é empreender na Amazônia, né? O Facó sabe muito bem que você trabalhar com a região norte é diferente de você trabalhar em qualquer outra região. As distâncias são enormes, né? Os custos logísticos são acima de qualquer outra região. Mas, ao mesmo tempo, você... Deu uma travadinha agora. Vamos ver se volta a conexão. Segundinhos. Caetano, deu uma travadinha. Vamos ver se a gente volta de onde você parou. Um pouco de dignidade. Floresta em pé, que nos mantém a todos em pé, né? Seja na Amazônia, seja em São Paulo, seja em Nova York, seja na Europa. Caetano, e em troca... Rapidinho, deu uma travada e eu queria só que você voltasse um instantinho. Você estava falando da questão de não é favor, você leva a dignidade para essas comunidades, é um direito. Só para a gente não perder o que você falou, eu queria que você voltasse rapidamente, por gentileza. Tá. É que para mim aqui está perfeito, então não sei o momento, internet, mas me normal. corta quando... Não, normal. Então, só para voltar dessa parte, por favor, que é importante. Tá. Então, a questão da água, a questão do saneamento, não é um favor, é uma questão de direito. E a gente sabe a dificuldade que é também empreender numa região como a Amazônia, com longas distâncias, dificuldade de acesso, comunicação, falta de oferta de energia, o que acaba tendo um custo muito maior se comparado com as demais regiões. E aí, muitas vezes, fala, o custo per capita... esse em relação ao norte não se sustenta. Eu acho que a gente tem que rever também a forma e os indicadores da gente entender a importância de um determinado investimento. Então, quando a gente está lidando com a questão da Amazônia, né, a gente está lidando, por exemplo, em você gerar acesso de qualidade para uma população que está numa área remota, às vezes há 1 dia, 2 dias, de um centro urbano. Imagina a redução do custeio assistencial e dos gastos com saúde quando você investe numa situação assim. E muitas das doenças, ou uma criança que acabaria ocupando ali 7, 8 dias do leito hospitalar de uma estrutura já com demanda reprimida na cidade, você estaria evitando usar esse leito para doenças que poderiam ser evitadas, né? Soma-se a isso também poder estar levando o bem viver, um pouco de dignidade a esse povo que está lá embaixo da floresta, lutando para manter aquela floresta em pé. Em troca, o que eles recebem? É garimpeiro ilegal, é grileiro de terra, é bala, é ameaça de morte, é invasor, quando, na verdade, deveriam receber em troca o básico, né? Saúde, educação, energia, comunicação. E a gente sabe que, para isso acontecer, né, é importante ter parcerias, é importante ter aliança, porque se a gente depende só do orçamento público para isso, dado o alto custo logístico da Amazônia, muito acima do que qualquer outra região, ou você faz aliança ou não vai acontecer. Perfeito. Né? Porque já estão aí há décadas aguardando, esperando e não acontece. Então, o Saúde e Alegria ele não tem o papel, nem tem a pretensão de substituir o papel do governo, o papel do Estado, mas sim de somar esforços para poder agilizar essa atribuição, que é competência dos nossos governos, né? Para poder fazer acontecer essa questão que é de direito, né? Não é favor, é de direito, e essas populações, ao investir nelas, a gente está investindo na gente também, para poder mantê-las ali, com condições dignas para manter essa floresta em pé, que nos mantenha todos em pé. Perfeito. Depois dessa aula, né, de justiça climática que a gente está encerrar falando, aqui, né, poderiam, mas não, porque ele deixou várias pontas soltas aí. Ele falou da importância também do poder público, porque Saúde e Alegria da Vida não substitui, né, o poder público, e
A gente falou aqui de Vila da Barca, falou de região metropolitana, mas também até para dar um panorama para as pessoas que nos acompanham, até onde a Águas vai poder chegar. São mais de 100 municípios que devem ser beneficiados, não é isso? Exatamente. Eu queria pegar duas palavrinhas aí que Caetano trouxe para a gente, enquanto sociedade, perceber o papel do saneamento básico. É básico. Primeiro, algo que a gente consegue mensurar, saúde. E outro, que a gente não consegue mensurar, dignidade. O saneamento realmente ele traz uma dignidade de algo muito simples. Eu chegar em casa, por exemplo, eu conseguir fazer um asseio, um banho, e eu tenho uma água que eu consigo tomar banho na hora que eu quero. Ou que eu consiga, por exemplo, ter os meus dejetos sendo lançados no lugar adequado e que eu vou conseguir andar numa calçada sem pisar, por exemplo, em algo que pode me trazer uma doença. Olha como tudo está conectado. Sim. Dignidade, saúde. Algumas coisas a gente consegue mensurar, outras não. E aí, pegando muito esse olhar que nem a Saúde e Alegria vai conseguir suprir todo o papel, nem governos vão conseguir suprir todo o papel, a gente tem que, na verdade, formar grandes parcerias. E foi um pouco disso do que o governo do Pará pensou. Ele pensou enquanto um projeto de Estado, não de governo, e que nos próximos 40 anos vai ter um concessionário de natureza privado, mas prestando um serviço público em 126 municípios do estado do Pará. 126 municípios que ainda são muito distantes do que são índices minimamente aceitáveis em relação ao abastecimento de água e em relação ao esgotamento sanitário. E é um pouco desse nosso papel enquanto Águas do Pará. Garantir que essa jornada de universalização, levar esses serviços de água, de esgoto para todo mundo nesses 126 municípios aconteça num espaço de tempo que seja extremamente desafiador. O que a gente vai fazer em relação, por exemplo, à água, que é universalizar nos próximos 8 anos, ou mesmo universalizar esgoto, dependendo da região, nos próximos 14 anos, não foi feito no Brasil nos últimos 70 anos, que é um tempo que o setor de saneamento está organizado. Então, a gente tem um baita desafio. Tudo isso que Caetano colocou na região norte, no Pará, logística, cultura diferente, a gente tem um desafio de fazer isso num espaço extremamente curto. Então, Belém, Ananindeua e Marituba, a Cosampa, que é a estatal, ainda vai continuar existindo para produzir água. Pegar a água bruta, natural, transformá-la em água potável. Essa água que vai chegar na casa das pessoas, ela pode ser bebida de maneira segura. E a gente vai ser responsável por distribuir, para levar isso para a casa das pessoas. Nesses 3 municípios, a gente fica ainda com a parte do esgotamento sanitário. Coleta esse esgoto, faz o tratamento e depois dispõe o esgoto tratado de maneira segura. Nos outros 123 municípios, nós fazemos tudo isso. Então, nosso grande desafio é universalizar, garantir aqueles números que eu coloquei, 99% de cobertura de água, 90% de cobertura de esgoto, nesses prazos estabelecidos no marco legal, tudo isso com a garantia de um serviço adequado. Nós temos indicadores operacionais que vão mensurar a qualidade do nosso serviço. O serviço vai funcionar continuamente, eu vou perder menos água, o meu tratamento de água e de esgoto está acontecendo de maneira adequada, a gente vai ser mensurado por isso. Mas eu queria trazer um outro grande desafio que o governo entendeu dentro desse projeto, que é exatamente a inclusão das pessoas. Nós estamos num estado extremamente desafiador do ponto de vista de vulnerabilidade social. Então, diferentemente de outros projetos que já foram feitos de parcerização do público com o privado em outros estados, aqui tem um desafio de você incluir. Então, a gente já sai de início desse contrato tentando incluir algo em torno de 30% da população numa tarifa social. Numa tarifa que as pessoas tenham capacidade de pagar. Então, entendo isso que é onde a gente começa a criar essa ligação, esse nexo causal com a dignidade. É exatamente garantir para todo mundo que todo mundo tem acesso a um serviço que é básico. Porque quem mais precisa de saneamento são aqueles mais vulneráveis. Para esses que são vulneráveis, a gente fala que saneamento é saúde. Porque é esse que, numa simples diarreia, né, Caetano, que a gente ainda vive isso, você pode ter crianças que vão a óbito. Saúde e saneamento para a gente tem relação, mas a gente vai tomar um remédio, caso tenha uma diarreia, a gente vai no médico. Né? Para essas pessoas que têm essa dificuldade, realmente saneamento é vida, saneamento salva nesse aspecto. E a gente não fala só em questões de saúde. Se me permite aqui, eu quero criar aqui uma narrativazinha. Normalmente no norte e no nordeste, quem é mais afetado pela falta de saneamento são as crianças. Então as crianças, elas adoecem, elas podem ir para um hospital, ficarem acamadas, perdem aula. Olha o impacto na educação, o atraso escolar
por conta da perda desse conteúdo, mas cada vez mais se estuda que essa saúde que tem sido comprometida das crianças, ela vai afetar de forma sistêmica até o seu desenvolvimento cognitivo. Hoje se fala que o estômago é o segundo cérebro, né? Porque essa biota ela é responsável, inclusive, para manter uma saúde mental de qualidade. Então, saneamento é saúde, mas afeta a educação. Essa mãe da criança, que no Norte e no Nordeste normalmente é quem fica para cuidar dessa criança, se ela trabalha, ela vai perder aquela renda diária. No trabalho. Saneamento impacta também em renda. Né? Saneamento impacta em economia, porque daqueles números que a Luana colocou, boa parte daqueles quase 60 bilhões vem exatamente com a universalização, vem o ganho na produtividade do trabalhador, não só por conta do absenteísmo, o trabalhador vai faltar o trabalho por conta da doença, mas é o presenteísmo. Ele não tem energia, ele está lá no trabalho, ele não falta, mas ele não tem energia para garantir a produtividade. Então, assim, a infraestrutura, o serviço que mais tem transversalidade em garantir uma sociedade que todos nós aqui, independente de que frente ideológica, política a gente quer, a gente acha que todo mundo quer, uma sociedade segura, todo mundo não passando dificuldade, todo mundo saudável, independente de que lado a gente está falando, o saneamento ele talvez seja a grande virada de chave para que a gente tenha essa sociedade mais justa, essa sociedade mais próspera, essa sociedade que a gente quer morar, mas que a gente quer que os nossos filhos, netos, as próximas gerações, realmente elas estejam num local desse tipo. Para colocar todo mundo ainda mais na mesma página, a gente está aqui trazendo esse bate-papo sobre saneamento num contexto de COP, estamos às vésperas da COP30 aqui em Belém, e quando a gente fala de mudanças climáticas, que o evento trata objetivamente, diretamente sobre os impactos das mudanças climáticas, a gente tem a Nara, o Caetano, o Facó, que tem acesso à água, esgoto, a gente vai sofrer os impactos das mudanças climáticas. Mas e quem está lá na zona rural, do oeste do Pará, e que não tem essa estrutura, que não tem dignidade, também vai sofrer. De que forma, Caetano? Por que é importante a gente trazer o debate do saneamento, o debate da dignidade, quando a gente está num contexto de combate e mitigação dos impactos das mudanças climáticas? Ótimo ponto, porque eu começo, até tem alguns artigos que eu venho escrevendo, em que, como as coisas demoram mais para chegar na Amazônia, que quando chega o que a gente tem de mais updated possível, né? Mas, por exemplo, dada a carência infraestrutural na Amazônia, fazer a inclusão social, né, que nem o Facó colocou também, e entre outras coisas, a partir da água, do saneamento, é também fazer adaptação climática. A gente passou o ano passado e o ano retrasado nessa região do Tapajós, uma estiagem que eu, em quase 40 anos morando, nunca tinha visto. Né? Era um cenário assustador, até falei, não, vou me fixar aqui, não vou sair daqui. O Saúde e Alegria começou uma campanha grande, tentando mobilizar setor público, privado, academia, para a gente conseguir angariar cerca de 5 mil filtros de nanotecnologia para poder fazer a entrega, né? Família por família, principalmente nessas áreas em que a água era muito escassa e ela fica praticamente um barro, né? E esse filtro ele permite transformar mesmo uma água em baixíssima qualidade numa água potável, sem a necessidade de energia elétrica nem nada, é um filtro pequenininho, enfim. Mas é uma situação de emergência e a gente, quando a gente tem que lidar com a questão da mudança climática, fica aí uma mensagem, principalmente para os prefeitos, né, para os governos locais, que muitas vezes têm aquela mentalidade contrária ao ambientalismo, contrária ao clima. Não, o pessoal em São Paulo desmatou para se desenvolver e agora não quer deixar a gente se desenvolver. Desenvolvimento não é concreto, prédio, desmatamento ou um pasto com boi, né? Desenvolvimento é bem-estar, é bem viver, é você ter água de qualidade, é você ter boa moradia, as pessoas terem facilidade de acesso aos serviços básicos com qualidade, né? De energia, de internet, comunicação, essa coisa toda. E aí é fundamental, né, poder
entender também a questão do clima, com a questão das carências infraestruturais e extremos climáticos, que nem a gente passou o ano passado, a tendência é que a frequência deles, se antes era de 50 em 50 anos, passa a ser, infelizmente, a gente não sabe, mas talvez de 5 em 5, né? Então a gente precisa se adequar a isso. E aí é importante que os prefeitos entendam que saneamento também é agenda climática. Sim. Saneamento também é agenda de adaptação, como adaptar a infraestrutura para essa nova realidade que já bateu na nossa porta, não é que vai bater na nossa porta. Então, muitas vezes fica aquele, ou o governador, ou o prefeito, dado uma grande cheia, uma grande estiagem, que a gente já está há 2 anos falando, a ciência está falando, dia tal vai ser, o rio vai estar assim, o ano que vem vai ter a maior seca. Aí acontece uma enchente no Rio Grande do Sul, ou acontece uma estiagem no norte do país. Fomos pegos de surpresa. Não. Né? Existe responsabilidade, sim, dos tomadores de decisão global em relação à emergência climática em que a gente está, mas o tamanho local da crise humanitária tem que ser corresponsabilizado também pelos governos locais. Porque se a gente tivesse comunidades da Amazônia com sistemas de água, com filtros de nanotecnologia, né, ou mesmo filtros de barro, por exemplo, o tamanho da crise humanitária que a gente testemunhou o ano passado teria sido bem menor. Bem menor. Perfeito. Então, é fundamental que nossos tomadores de decisão entendam, e como o André falou também, às vezes o saneamento ele fica embaixo, no subsolo, ele fica invisível, e talvez não tenha um apelo de voto, como, por exemplo, você Exatamente. inaugurar um mega hospital lá na cidade. Né? Mas aí eu acho que o clima veio para ficar, né? Já bateu na nossa porta, e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande em relação a essa questão, ainda mais se a gente é pai, né? Ou vô, até porque a situação tende a piorar e a gente não quer deixar para eles algo que já está ruim para as nossas gerações aqui. Perfeito. E aproveitando também, falando ainda de COP, porque a própria Águas e a AGE vão estar nos pavilhões da COP30 aqui em Belém, Green e Blue Zone. O que vocês pretendem levar de debate? O que vocês pretendem aproveitar para que a gente chegue nisso que o Caetano está falando? Que a gente precisa desse entendimento do poder público, a gente precisa de ações urgentes. O que nesse espaço de COP é importante ser debatido e decidido? Na Green Zone vai estar a Águas do Pará, a sociedade civil vai entender um pouco daquilo que a gente está conversando, quais são as nossas metas, quais são os nossos desafios, o que é o panorama futuro que a gente vai entregar aqui no Pará, né? E o que é que esse panorama futuro vai influenciar nas gerações, no estilo de vida. Então, é um pouco do letramento do que esse projeto de Estado vai estar apresentando. Na Blue Zone, a EGE, enquanto operadora, que hoje está em 15 estados, mais de 892 municípios, a gente está levantando a bandeira que o saneamento básico talvez seja a infraestrutura que mais impacte na questão das mudanças climáticas. O saneamento básico, ele permite que ele saiba lidar de maneira adequada com seus dejetos, e esses dejetos, eles são causadores de problema no meio ambiente, eles contribuem para essas mudanças climáticas. O saneamento básico, ele tatua num termozinho que tem sido cada vez mais falado, que é um pouco do que Caetano colocou, que é a justiça climática. Na verdade, quem vai ser mais afetado pelas mudanças climáticas são os mais vulneráveis. Quem tá mais vulnerável. Numa estiagem dessa, quem tem dinheiro vai buscar outras formas de se prover enquanto água. Mas quem não tem dinheiro, se não tiver a saúde e a alegria, se não tiver uma ação mais estruturada do governo municipal... Que foi o que aconteceu no ano passado. Que foi o que aconteceu, esse é que vai sofrer. Então, o saneamento talvez seja, eu não vou dizer a grande solução, mas talvez é um grande contribuinte para que a gente saiba lidar com as mudanças climáticas, com justiça climática de maneira adequada, a partir do momento quando a gente garante para todo mundo um serviço público, independente se vai ser prestado por um concessionário público, um concessionário privado, por um ONG, por um OS, mas é a garantia de aquele que mais precisa, ele vai ter um serviço de qualidade. Esse é um pouco da bandeira que nós, enquanto AEGE, vamos estar levando exatamente nessa discussão, para a gente criar cada vez mais esse nexo causal, que não adianta a gente falar em mudança climática se a gente não garantir uma infraestrutura básica que melhora a qualidade da vida das pessoas, protege o meio ambiente
e faz isso de uma maneira de garantir que todos tenham acesso a isso. Não há como se falar de justiça social e proteção ambiental sem entender que tem sim um nexo, né, Caetano? Muitas vezes as pessoas vão para cima do meio ambiente porque elas não têm condição de prover minimamente as suas necessidades básicas. Então, para garantir proteção ambiental, a gente tem que falar em justiça social. E, quer dizer, saneamento, de alguma maneira, ajuda a responder muito disso, né? Então, é um pouco dessa narrativa que a gente quer na COP, que é uma grande oportunidade da gente tornar visível aquilo que é invisível, seja para quem vai usar esse serviço, a população aqui do Pará, seja para quem toma a decisão dos rumos do planeta. Saúde e Alegria vai estar participando também da COP, Caetano? Como é que está a expectativa de vocês? Tem muito a ensinar para quem vem de fora sobre a Amazônia, não é isso? Isso, vamos estar participando, aliás, até demais, né? Até demais. Até demais. Vamos estar em várias frentes, existe muita demanda também de quererem conhecer soluções que a gente construiu junto com as comunidades. E aí, como eu falei, né, a gente trabalha com o social e hoje, se a gente olhar a questão climática, fazer saúde, fazer água, fazer saneamento é também adaptação climática, é também agenda climática, né? E a gente deve estar trabalhando aí vários eventos focados em apresentar portfólio de soluções, de tecnologias sociais e de adaptação climática. Nada mais é do que a gente construiu junto com as organizações parceiras ali, do Tapajós, as organizações e movimentos indígenas, né? Porque aí discute-se muito o financiamento climático, é uma das 3 grandes agendas de Belém, mas tá bom. Já tem uma missão quase impossível, que é conseguir chegar naquele valor que se tentou em Baku e não conseguiu. Mas se a gente chegar próximo daquilo, vamos fazer o quê? É dar 1 bilhão para os governadores e eles resolverem o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Não, não é assim. Então, como é que você vai usar esses recursos da melhor maneira possível? E a questão, às vezes, não é nem só falta de recurso. Se a gente pegar o próprio exemplo que a gente estava comentando agora há pouco da estiagem ano passado, um filtro de nanotecnologia desse tamanho, você consegue colocar 2.000 filtros num helicóptero, por exemplo, e aí você põe os baldes empilhados também, você monta ali um filtro de balde, né? O balde serve de reservatório, e esse filtro dura até 5 anos, né? Com a própria família fazendo a retrolavagem, que é muito simples ali, com uma seringa. Esse filtro ele tem uma membrana, ele retém 99,99% das impurezas da água. Mas aí você tem uma estiagem daquela magnitude que a gente testemunhou ano passado. O que a gente viu? Helicópteros indo, né, com deputados, aquela coisa toda, para uma determinada aldeia para fazer a doação de fardos de água mineral e de cesta básica. Aí você atendeu ali 10, 12 aldeias, né, em 5.000, né, durante 3 dias, e ao longo de 4 meses de estiagem e estresse hídrico. Então, assim, não é nem paliativo, né? Há um custo muito alto, né? O custo dessas entregas de helicóptero chegam a ser até superiores da gente conseguir ter distribuído e adquirido 5.000 filtros e atendido 5.000 famílias que hoje estão com seus filtros nas suas casas, inclusive na época da cheia, eles são fundamentais também, porque é quando a sujeira que está na terra vai para a água, né? E aí você consome aquela água e vem novamente aquele surto de diarreias no início das cheias, né, que a gente tem dentro dessa questão sazonal, que é normal na Amazônia. O que não é normal é os extremos, né? A cheia extrema, a seca extrema, com a frequência que a gente está tendo agora. E a gente sente que, às vezes, a adaptação climática é confundida pelos nossos tomadores de decisão como serviços civis de emergência. Não. Serviço civil de emergência você tem que ter, mas a adaptação é você já se prevenir, se antecipar ao que vai acontecer com soluções
efetivas e não paliativas. Você vai gastar muito menos dinheiro e vai chegar a resultados muito mais positivos. Gente, olha, infelizmente nosso tempo tá acabando, tá se esgotando, porque o bate-papo, quando ele é bom, ele passa rápido, a gente não sente, né? Então, aqui eu queria partir para as considerações finais, agradecer muito por vocês estarem aqui conosco. É apenas um pequeno, digamos assim, para deixar as pessoas com gosto do que vai acontecer durante a COP e para além da COP, por isso que a nossa jornada é Jornada COP+, porque isso é apenas o começo dessas conexões, para levar até você o entendimento do que nos espera, do nosso cenário atual, do que a gente precisa fazer, se responsabilizar em relação às mudanças climáticas. Então, Facol, muito obrigada pela presença, suas considerações finais. Agradecer o espaço, né? Sempre, todo espaço é muito bom a gente falar daquilo que, de certa forma, muda a vida das pessoas, né? Eu acho que o saneamento é o grande legado que a gente pode, enquanto Águas do Pará, realmente deixar aqui para o estado do Pará. Um estado tão rico, com tantos desafios, mas com muitas oportunidades, né? E a COP é essa janela de oportunidade para a gente falar para mais gente, né? Então, obrigado aí por esse espaço. Caetano, meu amigo, obrigado aí mais uma vez por compartilhar conhecimento aí. Caetano, agradeço você também. Suas considerações finais, por favor. Eu também, meus agradecimentos aí a vocês, né? E parabenizar pelo tema, porque realmente é difícil explicar para o resto da sociedade brasileira que a população que habita a maior bacia de água doce do mundo vive estresse hídrico, né? Mas isso é um assunto que merece atenção, merece prioridade, merece, sim, né, nossos tomadores de decisão estarem colocando ali na primeira prateleira do que se faz necessário e no que puder estar contando com Saúde e Alegria para somar esforços, né? Governos, empresas, universidades, organizações da sociedade civil podem contar com a gente, porque é um desafio que a gente sabe a dificuldade, a gente sabe que precisa de aliança, mas é para ontem, né? A gente precisa resolver isso para ontem. Muito bom. Então, antes de me despedir dos dois, para a gente dar tchau para quem nos acompanha, eu queria a minha colinha dos patrocinadores. Por favor, diretora, veja se dá para colocar. Pronto, tá aqui. Porque a gente só consegue fazer esses bate-papos maravilhosos, porque temos parceiros incríveis. A Hidro e a Vale como co-realizadoras da Jornada COP+, patrocinadora Supermaster, Albras, patrocinadores Premium, Bayer, Guamá Tratamento de Resíduos, Sinobras, a nossa Águas do Pará e também Sangoban estão com a gente nessa jornada COP+. Aí volta o Caetano, por favor, Raíssa. Pronto, para a gente se despedir. Obrigada, meus queridos, pela presença. Até a COP, até o pós-COP. A gente vai ver o que nisso vai dar. Estamos torcendo para que os resultados sejam melhores para todos. Obrigada, fiquem bem. E a você que nos acompanha aqui no nosso canal da Indústria, continue com a gente, tem muito mais conteúdo. Agora na COP a gente vai estar com transmissão ao vivo, balanços das discussões, dos debates que estão sendo realizados não só na Blue Zone, quanto na Green Zone. Está em dúvida sobre a programação? Nossos parceiros têm programações paralelas à COP 30, então não é só lá na Blue Zone, não é só na Green Zone, tem também as programações paralelas. Fica ligado aqui nas nossas redes sociais, no nosso site, o fiepa.org.br/COP+, e nosso Instagram, @JornadaCOP+. Obrigada mais uma vez, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Cortou?